com o técnico Barroca. Barroca, boa noite. Primeiro, né, eu queria uma avaliação do jogo de hoje, né? Não foi o resultado que a torcida veio aqui, o jogo do Fico pro Avaí. Eu queria uma avaliação e também dessa passagem agora, né? Você chegou aqui no Avaí, o objetivo do Avaí não era o acesso quando você chegou. Claro que o objetivo do ano do Avaí era o acesso, mas quando você chegou era não cair. E você conseguiu, né, cumprir essa meta, esse objetivo. Eu queria também uma avaliação do seu trabalho até este momento. Bem, boa noite a todos. Sobre o jogo, acho que a gente fez um primeiro tempo bom. É um jogo um pouco atípico, porque a equipe do CRB joga com encaixes individuais, e o jogo de encaixe individual você precisa estar muito sincronizado para tentar achar um homem livre, né? Eles jogam tentando tirar o jogo do coletivo e fazendo o jogo muito para duelo. Acho que em alguns momentos a gente teve um pouquinho de dificuldade, porque é uma equipe que, quando rouba a bola, por ter o duelo, usa muito bem o contra-ataque, e acabou jogando, por sorte, os dois tempos a favor do vento. O primeiro tempo jogou a favor do vento, depois no intervalo o vento mudou e jogou o segundo tempo também a favor do vento, que facilita um pouco esse jogo deles. Mas acho que a gente teve uma postura muito boa no primeiro tempo, que fizemos o gol, levamos a vantagem para o intervalo, criamos outras oportunidades para ampliar. Encontramos coletivamente as soluções que a gente precisava para ter imposição. No segundo tempo a gente já tinha convicção que a equipe do CRB se lançaria e tentaria de tudo, até pela situação deles sem muita responsabilidade competitiva, pela posição deles na tabela, eles teriam muito essa prerrogativa de arriscar tudo. Seria muito importante a gente ser eficaz, principalmente nas oportunidades que a gente tivesse. A gente sofreu um gol em um momento que eu acho que a gente teria muito espaço para explorar. Sofremos o gol exatamente no momento que eu estava chamando o Filipinho, no momento que a gente já estava entrando em desgaste físico. E depois lutamos, tentamos, o jogo ficou aberto, a gente teve as nossas oportunidades, o CRB teve as oportunidades deles, e a gente saiu daqui com empate. Queríamos muito ter vencido para entregar isso principalmente ao torcedor. Eu preciso aqui fazer uma deferência ao torcedor do Avaí, que em todos os momentos de adversidade, desde que eu cheguei aqui, apoiou, esteve ao lado, nos momentos difíceis, fez as críticas sempre de uma maneira coerente. É uma característica daqui da torcida do Avaí, ela é crítica, mas ela é justa, né? E a torcida foi fundamental para que a gente conseguisse reverter um cenário. E já entrando na tua segunda pergunta, na nossa chegada, 7 pontos para sair na lanterna, e a gente aí com uma antecedência boa, a gente conseguiu o objetivo que a gente veio. Obviamente a gente queria estar brigando por outros objetivos no campeonato. Esse clube aqui, ele tem todas as condições para na próxima temporada construir isso, e eu acho que é muito importante falar. Eu tive aqui, cheguei aqui com menos de um ano depois que eu saí, né? E eu vi muita melhora no clube. E é muito importante que o torcedor escute isso, porque muitas vezes, pela paixão, o torcedor vê ali o campo, o jogo, e às vezes o torcedor não consegue entender o crescimento institucional, o investimento em tecnologia, o investimento em material humano, né? Infraestrutura. Esse ano do Avaí, sem sombra de dúvidas, eu encontrei um Avaí muito melhor do que o Avaí que eu saí no ano passado. E acho que a gente ainda pode dar outros saltos de qualidade, pelo que eu tenho visto, que a direção tem trabalhado. Então é muito importante que o torcedor saiba disso. É lógico que todos nós, a gente quer ganhar todos os jogos. Eu também, como treinador, quero ganhar, preciso ganhar. Acho que ninguém nesse clube precisa tanto ganhar quanto o treinador de futebol, porque eu vivo, sustento minha família de vitórias, né? A gente compra tempo com vitória, é a nossa vida. Mas é muito importante que o torcedor saiba que as coisas estão sendo construídas de forma correta, coerente, né? Que o clube tem tentado dar todas as condições e tem... a gente tem aí, o Rafa está aqui, ó, a gente está trabalhando junto, cara, né? A gente está trabalhando junto, realmente, a 4 mãos, fez um trabalho espetacular, pegou uma situação extremamente adversa na outra competição, com um time jovem, e foi lá e construiu, e a gente está lado a lado, a gente está junto, a gente troca ideia. Pô, isso aí tem um valor que não é todo clube que tem isso, não é todo clube que constrói dessa forma. E é importante que o torcedor entenda isso. Óbvio que a gente quer vencer todas, a gente está aí a 7 jogos sem perder. Para mim, é pouco pro que o Avaí pode ser.
mas a gente tem que entender que a gente tem totais condições de construir algo diferente. E é muito importante que o torcedor entenda isso, acredite nisso, consuma esse tipo de informação, né? Eu vi recentemente uma entrevista do Freeland aqui, ele falando sobre a participação de vocês nos treinamentos. Eu sou entusiasta disso. E você, que me fez a primeira pergunta, a tua crítica, o teu elogio, ele tem muito valor para mim, porque você está todos os dias aqui acompanhando os treinamentos. Então, isso tem muito valor e deveria ser assim. Que isso se estenda a outros profissionais, a outras pessoas que fazem crítica, que a gente esteja, através de vocês, mais próximo do nosso torcedor, de uma maneira frontal, de uma maneira direta, que o torcedor entenda que a gente está trabalhando muito duro para construir um clube que entregue presente, resultados, mas que também o torcedor entenda que a gente está construindo alguma coisa digna para o futuro. Boa noite, Barroca. O Avaí fez um bom primeiro tempo, né? Até ficou a impressão de que poderia ter saído com uma vantagem maior. E no segundo, uma queda de rendimento, o CRB também conseguiu jogar melhor. Algo que tu acha que se deve a essa queda de rendimento no tempo final? E outra rapidinho, a chance desse elenco jogar quarta-feira em Concórdia? Vamos lá, para a primeira resposta aqui. Eu acho que o jogo se desenharia normalmente para um CRB que se lançaria para frente, e seria muito importante a gente ampliar o placar nas oportunidades que a gente tivesse, porque o jogo ficaria vivo. E o jogo ficou vivo. Mesmo depois que o CRB fez o gol de empate, a gente teve as nossas oportunidades de vencer e eles tiveram as oportunidades, inclusive, de fazer o segundo gol, né? Seria uma característica do jogo se a gente não matasse o jogo fazendo o segundo gol. A equipe do CRB tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores acostumados com a divisão, uma equipe que joga de uma forma diferente, traz o jogo muito para duelo, uma equipe bem treinada, que tem um treinador há um bom tempo, isso aí faz... E jogaram também a favor do vento, que facilita muito isso, essa característica da equipe deles. A gente realmente teve uma queda de desempenho, a gente deu uma queda de desgaste, a gente tentou fazer as trocas para tentar equalizar isso, e a gente, dentro das nossas trocas, o Filipinho fez 2, 3 jogadas muito boas, né? O próprio Gaspar entrou numa jogada muito boa, o Modesto tentou, lutou. E é isso, né? É isso. A gente deveria e teve a oportunidade de fazer o segundo gol, não conseguimos fazer, sofremos o gol de empate. Sobre a Copa Santa Catarina, a gente teve uma conversa com a direção, todos em conjunto, e a gente entende que é importante que a gente lute por mais esse objetivo. No primeiro momento, a gente optou em dividir para que a gente tivesse o foco total. E hoje, matematicamente, a gente conseguiu o objetivo da Série B. A gente não pode brincar com o futebol e dar chance para o azar e de repente, uma combinação de resultados nos trazer problema na Série B, que era o objetivo. E hoje, a gente conseguiu esse objetivo. Então, com isso, existe uma boa possibilidade, eu vou avaliar jogador por jogador, a gente teve alguns problemas aí, tivemos alguns jogadores que saíram com desgaste físico, o Giovani saiu com uma suspeita de lesão no ombro, então assim, eu vou ter que ver jogador por jogador, pegar as análises da fisiologia, departamento médico, debater com todo o corpo funcional para a gente escolher os jogadores que estão nas suas melhores condições, mas existe uma boa possibilidade da gente usar o que a gente tiver de melhor para tentar buscar essa classificação final da Copa Santa Catarina. Barroca, um dos principais jogadores do Avaí para permanecer foi o Igor Bom. E o Otávio também está muito bem na Copa Santa Catarina. Como que vai ser trabalhada essa questão dos goleiros, então, para esse jogo contra o Concórdia e uma possível final depois? Então, como eu disse anteriormente, eu vou agora ver todas as condições dos jogadores que participaram dessa partida para poder tomar as decisões de escolha para o próximo jogo, mas todos estando em boas condições, a tendência é que eu use o que eu tenho de melhor aqui. Barroca, a gente citou esse primeiro tempo do Avaí com chance de matar, fazer o 2, talvez até o 3-0. Segundo tempo, o Avaí sentiu, e a gente pode também considerar que o CRB teve chance de matar no segundo tempo, pelas chances criadas e tal. Em uma das substituições ali você colocou o Andrei, mas acabou sacando, acho que até o Giovani pela lesão, né? E você não acha que o time, pelo menos no meio campo, ficou mais pesado, não conseguia dar aquele suporte defensivo necessário? E por que isso aconteceu? Não, bem, primeiro falar do CRB, o Giovani ainda estava em campo, a gente ainda não tinha feito nenhuma substituição, né? Quando o CRB fez o gol, a gente estava exatamente com a equipe que iniciou a partida.
o Giovani talvez nem voltasse pro segundo tempo. É que ele é guerreiro mesmo, o Giovani, ele é fominha, ele é macho, porque ele já estava numa condição muito adversa para retornar e não quis sair de jeito nenhum, né? Mas ele estava ele não estava nas suas melhores condições no segundo tempo, mas o Giovani lutou, é um cara de brilho e é um cara que tem um toque diferenciado que pode fazer a gente ganhar um jogo em uma bola. E as nossas trocas, elas praticamente não mexeram em nada taticamente na nossa equipe. Foram trocas de peças, né? O Jean Lucas estava muito bem no jogo, então com a saída do Giovani, eu utilizei o Gaspar e o Filipinho pelos lados pela velocidade, trouxe o Jean Lucas para meia, que é a posição de origem dele. O Natanael pediu para sair, entrou o Cortez, que é o jogador da posição, e o Poveda, que trabalhou muito também para a equipe, entrou o Modesto, que é um jogador da posição. Assim, taticamente, a gente não teve nenhuma alteração dentro do jogo. A gente jogou do início ao fim com o mesmo modelo, a mesma forma. O que acabou acontecendo é que o jogo foi ficando vivo, porque a equipe do CRB tem uma característica de jogar muito direto. E aí o jogo direto foi tirando uma característica nossa, que é o jogo de pé em pé, o jogo de controle. O jogo foi ficando vivo, foi ficando perigoso, porque o CRB com o jogo direto foi machucando a gente em contra-ataques, em situações de raspada, de segunda bola. E a gente também teve as nossas oportunidades nesse cenário. Mesmo não sendo a nossa característica, a gente também teve as nossas oportunidades. Teve uma bola parada que o Andrei cobrou agora no final, que o Jonathan estava completamente livre, ia fazer o gol e o vento parou a bola. Você perceber bem, o Jonathan ia fazer o gol e o vento parou a bola. Né? A gente teve logo no início do segundo tempo um contra-ataque espetacular com o Poveda, que ele chutou raspando. A gente teve as nossas oportunidades. Mas foi isso. Pelo fato da gente não ter feito o segundo gol, o jogo ficou vivo. Barroca, boa noite. Agora que o Avaí está matematicamente já garantido com a permanência na Série B, eu sei que faltam 2 rodadas ainda e o Avaí vai tentar fazer o máximo de pontos possíveis para até terminar numa melhor colocação. Só que agora é o momento de planejar já a temporada 2024, como é que está a questão de renovações do elenco e a sua. E também, claro, a Copa Santa Catarina agora se tornou a competição mais importante para o Avaí, até porque dá uma vaga na Copa do Brasil. Como é que o torcedor pode esperar o Avaí quarta-feira, para jogar contra o Concórdia, que precisa reverter um placar lá em Concórdia? Bem, vamos lá. São muitas perguntas aí. Vamos ver se eu lembro de todas. Sobre a minha situação, eu já vim para o Avaí com compromisso até o final do próximo ano, né? E vou cumprir esse compromisso até o final da minha parte, sem sombra de dúvidas, porque eu gosto de estar aqui, eu respeito esse clube, eu estou feliz pra caramba de estar aqui e muito feliz de ter conseguido esse objetivo. Poucos sabem, mas no mesmo dia que eu recebi o convite do Avaí, eu recebi um convite de um outro clube, que hoje está brigando pelo acesso, no mesmo dia. E não posso falar o clube, mas eu não tive a menor dúvida de vir para o Avaí, porque eu queria estar aqui. E eu não tive dúvida, no dia que eu cheguei aqui, que o momento era extremamente adverso, que a gente ia sair. Porque eu me sinto bem dentro desse clube, eu confiava nos jogadores, eu sabia que a gente ia fazer um trabalho coletivo. E quando o colega aqui fala do Igor Bom, que realmente fez um campeonato espetacular, eu preciso estender isso a todos. Não foi um trabalho não foi o trabalho do Barroca, foi o trabalho da direção em conjunto com a gente, com o staff. Foi um trabalho espetacular. Eu tenho o privilégio de ter o maior ídolo do clube ao meu lado, Marquinhos. O cara que ajuda, que mete a cara, que cobra o jogador, que vem no meu ouvido e conhece a cultura do clube e fala pra mim. E eu, ter esse cara ao meu lado é espetacular. Eu tenho um staff aqui que eu já conhecia, que somou o staff que veio comigo, que a gente qualificou o trabalho. A gente teve os jogadores que estavam aqui, alguns desde o ano passado, outros desde o início desse ano, que não viviam um bom momento. Eu lembro bem do dia que eu cheguei aqui, as críticas, quem eram os jogadores que estavam com X em sua cara e que hoje estão jogando com respeito, com dignidade. Os jogadores que chegaram e que agregaram valor. Então, é um trabalho de todo mundo. É um trabalho de todo mundo, é um trabalho de integração com a base, um trabalho de integração de todo mundo. Então, assim, a gente conseguiu o objetivo porque a gente trabalhou em conjunto. Todo mundo foi importante. E é assim que a gente pretende construir um trabalho para a próxima temporada. A continuidade de um trabalho não tem só valor pela sequência tática, os jogadores já conheceram o que tem que fazer.
A continuidade de um trabalho no futebol, ela traz credibilidade da instituição diante dos indivíduos. Então, quem chega aqui sabe que existe coerência, sabe que precisa entrar na linha dentro da regra do clube, porque o clube se impõe institucionalmente diante dos indivíduos. Quem não tiver disciplina e envolvido com a instituição não vai ficar, pelo menos enquanto eu estiver aqui, e essas pessoas que eu estou convivendo aqui diretamente, eu sei que não vão ficar, não vão deixar ficar. E é isso. A continuidade, ela traz esse sentimento para uma perspectiva muito positiva de construção de um ótimo trabalho na próxima temporada. Vamos lutar muito, muito mesmo, para fazer um grande jogo na quarta-feira, tentar reverter um primeiro tempo em que a gente jogou bem, que a gente teve as nossas oportunidades, sofremos um gol na última bola do jogo praticamente. Então, quero exaltar os jogadores que trouxeram a gente até essa possibilidade. A gente vai se dedicar muito, muito mesmo, para tentar reverter esse primeiro tempo de 180 minutos adverso e tentar conseguir uma classificação à final da competição, porque é importante para o clube, tá? Barroca, acabou? Missão cumprida? Queria que você trouxesse um depoimento pessoal teu, porque quando você chegou aqui, lembro que a cobrança era, né, o responsável por tentar livrar o Avaí da zona do rebaixamento. Você livrou o time da zona do rebaixamento. Imagino que tenha passado por momentos de muita tensão. E queria que você nos desse um relato do que você sentiu no apito do árbitro hoje ao acabar a partida e matematicamente a garantia da permanência. Não, é um sentimento, é uma responsabilidade, antes de falar do sentimento, é uma responsabilidade muito grande, tá? À frente desse clube, para mim. E a responsabilidade não é só do tamanho do clube. Eu, apesar de não ser um local, não sou daqui, sou do Rio de Janeiro, eu me identifiquei de prontidão com esse clube e eu tenho diariamente na minha vida, apesar de ser um cara que vivo, trabalho, casa, trabalho, eu tenho respeito às pessoas quando me encontram na rua, quando tratam comigo, me tratam com muito respeito. Isso aumenta a responsabilidade de você poder e querer retribuir isso. Como eu falei na primeira resposta aqui, o torcedor do Avaí, ele é crítico, ele quer sempre mais, mas ele é justo, ele é leal, ele é correto. Se você fizer as coisas corretas, ele reconhece. É uma característica do torcedor do Avaí, e isso não é comum em todos os lugares. Eu já trabalhei em muitos clubes que não tem essa cultura, e aqui tem essa cultura. Então, isso aumenta a responsabilidade minha de estar aqui e poder entregar o resultado que o clube espera de mim, né? De entregar junto com os demais membros da equipe. Mais uma vez, não foi o Barroca, não foi o Igor Bom, não foi o Poveda que fez esse gol, fomos todos nós, juntos, como equipe, né? Então, assim, sentimento de dever cumprido nessa etapa, mas o treinador, ele não consegue comemorar muito. Com certeza, hoje de noite, eu já vou estar pensando naquilo que a gente precisa fazer para tentar ganhar o jogo de quarta-feira. E no dia que acabar o desafio, se Deus quiser, o objetivo alcançado, aí sim eu vou pegar um voo, vou para o Rio de Janeiro e vou estar com os meus filhos que estão longe, né? Minha esposa, minha família, porque a gente paga um preço muito alto de estar distante, é um preço realmente alto, e eu vou poder, durante um período ali, viver o que tem mais importante na vida, que é a nossa família. Só uma última perguntinha, só para tirar a dúvida. Você falou que os jogadores você vai ver caso a caso. E na comissão técnica, você falou que estão trabalhando em conjunto aqui em quatro mãos, você com o Rafael Larucci, né? Você cita ele. Como que vai ser na comissão técnica ali na beira do gramado? Como que vai ser esse trabalho na quarta-feira? Tá, a gente ainda não definiu como é que vai ser com relação à comissão técnica. Eu vou estar à frente da equipe, com certeza. Isso já está definido. E como a gente vai construir isso, se vai ser em transição com alguns jogadores que o Rafa estava trabalhando, vai depender muito de como eu vou avaliar os jogadores que estão aqui, participaram desse jogo, quem vai estar disponível, quem é risco. Tem alguns jogadores que estão trabalhando no seu limite do limite do limite de lesão. Jogadores que fazem todas as análises, os testes, e estão praticamente sem ter condições de treinar, porque estão um acúmulo de jogos muito grande. Se você pegar desde o nosso jogo do esporte, a gente está praticamente jogando com a mesma equipe. Se você pegar, é praticamente a mesma equipe. Hoje não jogou o Gava, jogou o Felipe, mas a gente está praticamente repetindo a equipe. E alguns jogadores estão ali num limite, quando se faz todos os testes fisiológicos, alguns jogadores estão muito próximos dos seus limites. Então, assim, a gente vai ver como é que a gente vai recuperar esses jogadores. Temos um tempo pequeno, né? A gente vinha tendo semana a semana, foi muito bom.
nesse período. Muito legal a gente crescer no final da competição. Acredito que a gente deva ser a equipe que, se não a primeira, a gente está com certeza no top 3 nesse momento da competição, 7 jogos sem perder. A gente, o nariz do nosso avião foi para cima. No momento mais importante da competição, a gente deu a resposta. Então, assim, eu preciso realmente avaliar os jogadores caso a caso, e aí eu vou sentar com certeza hoje com o Freeland, com o Rafa, com todo mundo, para a gente construir isso da melhor forma que a gente puder.